temos bilhões, trilhões de dólares em terras raras no nosso solo, mas a gente não tem dinheiro para explorar, porque o país está quebrado na mão dos vagabundos do PT. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Eu não sei se vocês sabem, eu vou esquecer agora o nome do avião, mas para fazer aquele... Me digam aqui no chat o nome do avião. Aquele avião que os Estados Unidos faziam na década de 60, era o Blackbird, se eu não me engano, que era um avião até hoje mais rápido que alguém já produziu, e ele era todo feito de titânio, né? O avião era todo feito de titânio e os Estados Unidos não tinham titânio. Todo o titânio estava na União Soviética. Para fazer o avião, os Estados Unidos tiveram que criar 47 empresas fictícias, através da CIA, empresas de fachadas para comprar esse titânio. É o SR-71, é isso aqui. Obrigado, Arthur Dias. Os Estados Unidos tiveram que comprar titânio por todas essas empresas para garantir que chegasse titânio, porque senão os soviéticos não iam vender. É o Blackbird, eu acertei, é o SR-71 Blackbird. Senão os americanos não conseguiriam ter aquele avião avançado. Então, quando você pega um caça F-35, só para dar um exemplo, ou um F-22 Raptor, qualquer um desses, você vai ver que os componentes contidos são componentes que não existem dentro dos Estados Unidos. Algo que não é normal. Então, para vocês terem ideia, a estimativa é que hoje a China tem algo como 22 mais reservas de terras raras, só para citar o exemplo de terras raras, que não engloba todos os minerais críticos, 22 vezes mais reservas de terras raras que os Estados Unidos. Talvez vocês se lembrem que no ano passado, o Trump impôs tarifas pesadas à China. As tarifas chegaram a 150%. Só que num dado momento, o Trump teve que recuar. Por quê? Porque a China começou a interromper o fornecimento de certos minerais críticos aos Estados Unidos. Aí o Trump olhou e falou, peraí, 70% desses minerais críticos dependem da China, e agora o que eu faço? Quem pode me fornecer isso para que o avanço tecnológico dos Estados Unidos não dependa do meu principal adversário geopolítico? E eles começaram a rodar o mundo inteiro procurando lugares que tivessem riquezas minerais mais alinhados com os Estados Unidos, que não fossem a China. Bom, o país, por exemplo, com a segunda maior reserva desses minérios é o Brasil. Depois da China é o Brasil. Óbvio que o Trump olhou a situação e falou, bom, se o meu principal adversário geopolítico é quem tem esse negócio, quem é o segundo melhor, né? Bom, o segundo melhor é o Brasil. Puta, o Brasil tá na mão do Lula. Bom, eu preciso lidar com o Lula. Se eu preciso lidar com o Brasil, você tem duas opções. A primeira é apostar na oposição. Assim, porra, o Lula vai sair, eu vou apostar na oposição. E a segunda é você lidar com o Lula. Aí você olha para a oposição brasileira, a oposição amazona, não consegue se juntar, tudo que eles pedem você dá, e os caras não conseguem se unir em torno de uma pauta. São medrosos, são covardes, algo que o americano não está acostumado, e certamente o governo Trump não está acostumado. Olham para o Bolsonaro e veem o Bolsonaro na prisão. Os senadores e deputados nem debatem mais a anistia que podia tirar o Bolsonaro e outras centenas de pessoas na cadeia. O que era para ser anistia vira dosimetria, e nem assim eles conseguiram. Fizeram um acordo e nem assim conseguiram fazer virar lei. Aí você olha e fala, não tem nenhuma expectativa dessa direita chegar ao poder. O cara que vai chegar ao poder é o tal do Tarcísio, que não é nem ligado a essa direita. O cara que vai concorrer. E esse é o cenário do ano passado, gostem ou não. Diante de tudo isso, a melhor opção para o Trump passou a ser lidar com o Lula. E agora eu conecto com o assunto da Magnitsky. Trump passou a lidar com Lula. Caso contrário, a grande missão dele, que é garantir a independência energética dos Estados Unidos, ia pro ralo e ele ia precisar lidar com quem? Era o Lula ou a China. Então, obviamente,
inteligente que é, o nome disso é BATNA, em técnica de negociação. Best Alternative to a Negotiated Agreement. O Brasil era o BATNA, não Batman, BATNA, do Trump. Então ele viu que antes de romper com a China, ele precisava parar de precisar dos chineses. E a opção era o Brasil. Só que agora a situação é um pouco diferente, né? Porque se no ano passado não havia expectativa de volta da direita ao poder, nesse ano nós temos um Flávio Bolsonaro como candidato liderando a maioria das pesquisas eleitorais. E é por isso que não é coincidência que o discurso do Flávio Bolsonaro tenha tratado sobre esse assunto com profundidade e com destaque. Não é palpite, não é feitiçaria, é tecnologia. Também não é coincidência que essa oportunidade tenha sido sinalizada aos americanos e 5 dias depois, um artigo do Financial Times, o jornal mais importante do mercado financeiro mundial, revelou uma transação bilionária em valores de reais e multimilionária em valores de dólares envolvendo justamente isso no Brasil. O título da matéria é: Estados Unidos garantem o fornecimento de terras raras como parte de um empréstimo de 565 milhões de dólares, algo como 3 bilhões de reais, a um grupo de mineração brasileiro. Eu vou ler um trecho da matéria para vocês. Diz assim: os Estados Unidos garantiram terras raras do Brasil como parte de um acordo de $500 bilhão para assegurar que empresas americanas tenham acesso aos metais necessários em indústrias que vão de tecnologia à defesa. Connor Coleman, chefe de investimentos da US International Development Finance Corporation, o DFC, que é uma espécie de BNDES americano, informou que os Estados Unidos tinham direito às terras raras produzidas pela Serra Verde nas condições de um empréstimo de 565 milhões de dólares concedido à mineradora no ano passado. Os termos do empréstimo não eram conhecidos anteriormente. O acordo continha controles de off-take garantindo que os metais fossem destinados aos Estados Unidos e às partes alinhadas aos Estados Unidos, disse ele ao Financial Times. O direito de influenciar para onde os metais seriam vendidos existia em conexão com o nosso financiamento. A gente empresta dinheiro e recebe isso. A mina pela EMA do Serra Verde no Brasil vem despertando interesse crescente de governos e compradores desses metais no mundo por ser uma das únicas produtoras das chamadas terras raras pesadas fora da China. Esses materiais são usados em ímãs permanentes, presentes em tubos, de carros a sistemas de armas, e os Estados Unidos têm se mostrado cada vez mais preocupados em romper o controle sufocante da China sobre a sua produção. Com as segundas maiores reservas de terras raras do mundo, mas produção mínima, o Brasil está no centro de uma corrida global por esses minerais cobiçados. O governo Trump está interessado em obter acesso ainda maior a essas reservas e apresentou uma proposta de cooperação a Brasília, segundo autoridades. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou: equipes técnicas de Brasília e Washington estão tratando do tema em relações regulares. As terras raras da nação sul-americana, diz o Financial Times, também atraíram o interesse da Europa, da União Europeia, da Índia e da China. Serra Verde é a única produtora operacional de terras raras no Brasil. Pelo menos meia dúzia de outros projetos estão em desenvolvimento, mas a falta de financiamento tem sido um obstáculo. Em antecipação ao aumento da demanda global, a Serra Verde alterou alguns acordos de venda para disponibilizar uma parcela maior da sua produção, antes destinada à China, a compradores no mundo todo. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Tá mais claro agora? Então você me pergunta, foi esse o acordo que o Lula fez com o Trump? Sem dúvida nenhuma, eu afirmo para vocês categoricamente, de novo, decisão multifatorial, que um dos termos do acordo que Lula fez com Trump passou por aí. Houve aceno em outras áreas. Houve aceno em outras áreas, inclusive na segurança pública. Mas a notícia boa é que mesmo o Lula, com todo o seu discurso de soberania, e no final estava fazendo um acordo secreto com os Estados Unidos, fornecendo terras raras da Serra Verde aos americanos, ainda assim, como diz a reportagem do Financial Times,
é muito pouco perto do que os americanos querem. E por isso que eu digo a vocês que o grau de satisfação dos americanos com o que foi prometido pelo Lula, tanto nessa área quanto em outras, como a do combate ao crime organizado internacional que o Lula tinha prometido, o grau de satisfação dos americanos hoje com o Lula é muito baixo. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer? E eu digo isso agora para os americanos. Quem poderia imaginar que o Lula não integraria o que ele prometeu, né? Eu tive que explicar para eles, olha, pra gente ele prometeu picanha e cervejinha e entregou sabor picanha. Pescoço de galinha, sabor picanha. E para os americanos ele fez a mesma coisa. Isso é muito pouco perto do que os Estados Unidos precisam. E por conta dessa insatisfação, por exemplo, o governo dos Estados Unidos fez questão de assinar um acordo paralelo com Ronaldo Caiado e sem o Lula. Eu acho que esse acordo, no final das contas, não vai ter valor jurídico, mas ele é um sinal, ele é um símbolo relevante. Em fevereiro desse ano, o Caiado estava aqui nos Estados Unidos. Me ligaram para perguntar o que eu achava do Caiado. Ele estava aqui nos Estados Unidos discutindo precisamente esse assunto. E eu acho que o Caiado fez certo. O Caiado não é bobo. Não terá meu voto para presidente, mas não é bobo. Ele não ficou preocupado com as manchetes dos jornais dizendo que ele estava lá abrindo mão da soberania, nada. Ele foi lá e fez um acordo e capitalizou em cima dele. Que é o que a população quer, emprego e desenvolvimento. Tá correto. Para o Brasil esse tipo de acordo é maravilhoso. Vocês viram aí na matéria do Financial Times, o problema da Serra Verde é principalmente de financiamento. Aliás, de todas as serras raras é de financiamento. O Brasil tem uma riqueza colossal debaixo do seu solo, mas não tem capacidade de investimento para retirá-la. Temos bilhões, trilhões de dólares em terras raras no nosso solo, mas a gente não tem dinheiro para explorar, porque o país está quebrado na mão dos vagabundos do PT. E é por isso que esse tipo de acordo para a gente é fenomenal. Enquanto isso é uma preocupação de segurança nacional dos Estados Unidos, ao mesmo tempo, é claro que eles estão insatisfeitos porque estão vendo o Lula fazendo acordos de minerais críticos com outros países, como, por exemplo, os da União Europeia e a Índia. Índia e União Europeia. E, claro, China, como disse a reportagem do Financial Times. Portanto, essa insatisfação crescente gera uma oportunidade para nós. De novo, é a questão que eu disse no bloco anterior sobre estar bem posicionado e pronto para quando a bola chegar no nosso pé. Agora, é óbvio que esse posicionamento não pode ser só da gente. Não pode ser só Eduardo e eu bem posicionado. Nem só o Flávio bem posicionado. Né? Eduardo e eu somos, digamos assim, um general e um coronel do fronte do norte. Mas quem está no Brasil precisa entregar a sua parte. A oposição precisa trabalhar. E eu confesso que é muito difícil, com a qualidade da oposição que a gente tem, incluindo a presidência do PL, o maior partido de oposição do Brasil, o partido do presidente Bolsonaro, jogando contra. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.